da Federação das Indústrias do Paraná, em Curitiba. E a gente continua, portanto, seguindo aí com os nossos entrevistados. A gente recebe agora, pelo que já me foi passado aqui, o Juliano Custódio, ele que está aqui com a gente, ele que é CEO da EQI Investimentos, para a gente falar um pouquinho sobre operações financeiras internacionais. Primeiro, agradecer a sua presença e disponibilidade por estar aqui conosco também. Eu que agradeço, evento incrível aqui, não tinha como não participar desse evento, e obrigado aí pelo espaço para falar para a turma da Jovem Pan. Maravilha. Juliano, dentro do que você tem acompanhado e dentro do que a gente também tem visto aqui nos debates, de que maneira as empresas que querem se internacionalizar ou que estão realizando operações internacionais podem enxergar essa maneira de amplificar ou de melhorar essas suas operações dentro do cenário global? Eu acho que é importante a gente entender o tamanho da nossa economia contra a economia do mundo, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, eu não quero que ninguém... eu não estou falando mal de lugar nenhum, nem, né, muito pelo contrário, mas a última vez que eu fiz a conta, o PIB do Brasil contra o PIB do mundo era como o PIB do Maranhão contra o PIB do Brasil. Ou seja, se você é uma empresa brasileira que só vende no Brasil, é como se você fosse uma empresa do Maranhão que só vende no Maranhão. Mas por que não vender na Bahia? Por que não vender no Ceará? Por que não vender em São Paulo? Por que não vender em Santa Catarina? Por que não vender no Paraná? Então a gente precisa abrir a nossa mente, sair do... Quem está só estadualmente, vender nacionalmente. Quem está nacional, comece a olhar para o mundo. Porque você ter um market share de 20, 30, 40% no Brasil é muito difícil. Agora, se você pegar um pedacinho do market share do mundo, você consegue crescer muito a sua empresa, porque a nossa economia no Brasil é muito pequena perto da economia do mundo. Quando a gente fala assim, quando você traz aí esse pensamento de procurar abrir mais esse olhar para o mundo, na prática, o que a gente pode citar como exemplo prático mesmo para que essa internacionalização aconteça de fato e seja alavancada cada vez mais? Então, eu acho que o que eu vejo das empresas participando muito de comitivas. Então, a Federação das Indústrias faz comitiva, a Federação do Comércio faz comitivas, participe dessas comitivas. Vá visitar a China com a comitiva, vá visitar os Estados Unidos com a comitiva, comece a se abrir para o mundo, vá conhecer feiras lá fora. As federações normalmente fazem muita comitiva e participam de feiras com pequenos estandes das empresas nacionais, e muitos negócios internacionais começaram dessas viagens, dessas comitivas que vão pelo mundo afora e conhecer os outros países, outros mercados. Certo, Juliano. E pensando em investimento, porque muitas empresas procuram ali estratégias de hedge, né, de se proteger, principalmente nesse ambiente cambial que às vezes nos agride. E de que maneira, então, eles podem buscar realizar esses investimentos fora das nossas fronteiras? Porque você disse, olha, se a nossa economia comparada com a do mundo é do Maranhão, comparada com a do Brasil, quando eu penso em mercado de capitais, isso talvez fique ainda mais evidente. Mais evidente. O brasileiro está começando a entender, acho que o ruído político dos últimos anos, assim, não foi bom para o país, mas foi bom para o brasileiro abrir os olhos, né? O brasileiro investe muito pouco fora do Brasil, ele tem muito pouca reserva em dólar, né? E se você olhar, o argentino tem cerca de 40% das suas reservas em dólar, o chileno mais ou menos a mesma coisa, e o brasileiro nunca teve essa prática. Agora, quando o brasileiro começou a entender os ruídos todos que tinham aqui, quando o brasileiro começou a ver o dólar ficando cada vez mais caro, a nossa moeda desvalorizando, o pessoal começou a investir lá fora. E se a nossa economia é 3% da economia do mundo, não faz sentido a gente não ter reserva numa economia como a americana, que é 29% da economia do mundo. Ou seja, 1/3 do dinheiro do mundo é dólar. A gente precisa ter os nossos investimentos em dólar. E aí você falou sobre hedge. Todo mundo que exporta e todo mundo que importa deveria aprender no tempo, né, como travar suas operações com hedge, né? Muita gente que exporta, por exemplo, soja, exporta milho, exporta eventualmente até proteína animal, passou muitos e longos anos sem aprender a fazer hedge. Agora, com as flutuações mais recentes no câmbio, a turma tem começado a aprender. E para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o hedge nada mais é do que você garantir a cotação do dólar de hoje para os próximos 6 meses, 1 ano. Ou seja, puxa, se daqui a 1 ano o dólar cair e me prejudicar, eu posso garantir hoje um preço de cotação do dólar para daqui a 1 ano.
isso é fazer um hedge, qualquer instituição financeira faz isso para você. É fundamental para o planejamento financeiro, né? Exatamente. E Juliano, me conta uma coisa, de que maneira, para quem está buscando acessar esses mercados muito mais amplos, inclusive no mercado de capitais, pode encontrar na EQI um parceiro? De que maneira eles podem buscar vocês para entender melhor tanto o cenário, mas também para operacionalizar as coisas? A gente pode ser um parceiro de vocês para fazer o câmbio, a gente pode ser um parceiro de vocês para trazer financiamento, né? A gente está numa campanha agora para contar aí para o pessoal de fora de São Paulo que existe mercado financeiro fora de São Paulo. Então, os mercados regionais brasileiros são muito fortes. Se a gente pegar aqui o sul do Brasil, a gente representa uma parcela importante do PIB do Brasil, só que a gente não está acostumado a ter acesso a capital. A gente tem que ir a São Paulo buscar capital e, normalmente, São Paulo não gosta muito de emprestar dinheiro para o sul. Eles gostam de emprestar dinheiro a 100 quilômetros deles ali. Então, a gente montou uma instituição financeira aqui no sul do Brasil. A gente tem sede em Florianópolis e em Curitiba, a fim de oferecer esse capital para o empresário que quer crescer. Ou seja, a gente precisa muitas vezes abrir a mente para tomar dívida, para crescer, porque quem está fazendo isso são os empresários de São Paulo, estão conseguindo se alavancar com crédito barato para comprar as nossas empresas aqui, e a gente vai ficando sem empresas com matrizes regionais que a gente tanto precisa para ter a sede aqui, o dinheiro aqui, o empresário aqui, a diretoria aqui, girando a nossa economia. Quando você traz esses elementos, eu penso só em tomada de crédito ou também vocês auxiliam, por exemplo, para joint venture, esse tipo de sinergia? A gente tem uma área de investment banking na empresa, que a gente tanto dá o crédito como auxilia as empresas a fazer os M&As. Juliano, estou procurando uma empresa do meu setor que seja 20% do tamanho da minha, porque eu quero abrir o mercado em Minas Gerais, que eu não tenho nada em Minas Gerais, quero comprar uma empresa lá em Minas Gerais para não começar do zero. Procura uma para mim? Procuro. Você me dá crédito para eu comprar essa empresa? Dou crédito. Então, o nosso investment banking faz esse trabalho de emprestar o dinheiro e de auxiliar no M&A também. Perfeito. Estamos acompanhando aqui um pouco sobre a possibilidade de plataformas de financiamento e de busca desse tipo de financiamento aqui com o Juliano da EQI Investimentos. Aproveitar a tua participação para te perguntar também, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento assim do setor financeiro, né? Na tua opinião, na tua avaliação, como é que essas novas tendências aí de mercado têm moldado cada vez mais esse setor? Há 15 anos atrás, o mercado financeiro eram 5 grandes bancos, né? Nos últimos 15 anos, o brasileiro começou a entender que poderia confiar numa plataforma de investimentos. Então, puxa, mas se eu botar o dinheiro numa corretora é arriscado? E as pessoas começaram a notar que não era arriscado, porque o que importa é o investimento que você está fazendo. Então, esse dinheiro foi saindo dos grandes bancos, né, que centralizavam aí todo o mercado financeiro, e começou a pulverizar. Para vocês terem uma ideia, os independentes, quem diz que não são nenhum dos 5 grandes bancos, há 15 anos atrás representavam 2% do mercado. Hoje, nós já somos 20% do mercado. E você pensa, nossa, mas é muito pouco ainda. Então quer dizer que 5 grandes bancos representam 80% desse mercado? Sim. Mas essa pequena mudança já gerou empresas como a nossa e várias outras empresas regionais pelo Brasil que estão cuidando dos investimentos das pessoas diretamente das cidades fora do eixo São Paulo e já estão começando a dar crédito localmente. Então, eu acho que essa revolução que começou com a confiança das pessoas na nossa capacidade de investir o dinheiro delas e agora está para a segunda fase, que é a gente dando crédito para esses empresários que antes confiavam na gente para investir com a gente e agora estão buscando crédito e solução financeira com a gente. Então, eu acho que o desenvolvimento do Brasil fora do eixo São Paulo começa a aumentar, né, com essa revolução toda aí que teve no mercado financeiro. Isso conjuga, por exemplo, com o interesse que as pessoas têm manifestado em buscar mais informação sobre investimento, sobre educação financeira, sobre ativos, enfim? Aproveito para fazer o gancho da pergunta dele. Você entende também que as pessoas estão cada vez mais confiantes nisso? Eu comecei a minha carreira com um blog de investimentos. Olha que bacana. Eu montei um blog em 2013, né?
roubando um pouquinho o serviço dos jornalistas aqui, vocês também desculpem. Mas comecei escrevendo um blog sobre investimentos, explicando para as pessoas, gente, o que é um CDB? Tire o dinheiro da poupança, coloque no CDB, tire o dinheiro da poupança, coloque no fundo de investimentos. Olha lá, existe o Tesouro Nacional que rende mais que a poupança. Então a gente começou a ensinar as pessoas sobre os investimentos e as pessoas foram gostando, foram entendendo a segurança, elas foram entendendo que existe um fundo garantidor de crédito quando você compra um CDB, um fundo garantidor de crédito quando você compra uma LCI, uma LCA, que você pode confiar numa plataforma de investimentos, que não tem problema nenhum. E esse dinheiro foi saindo da poupança e ao sair da poupança, migrar para CDB, LCI, LCA, esse dinheiro começou a entrar numa nova forma do sistema financeiro, que esse dinheiro que entra num CDB, numa LCI, numa LCA, ele precisa ser emprestado para uma empresa. O banco precisa emprestar para uma empresa para ganhar o juro e devolver o juro para o investidor. Então isso começou a movimentar muito forte a nossa economia. Então aquela curiosidade de 10, 12, 15 anos atrás que o brasileiro começou a ter sobre investimentos, está começando a girar mais forte a roda da nossa economia. Maravilha, Juliano. Muito obrigado. Acredito que para quem nos acompanha, tanto aqui no evento quanto na FM, no YouTube, que essas informações são fundamentais. Para quem quiser saber mais, consegue acessar vocês de maneira online, rede social. Pode procurar a gente no www.euqueroinvestir.com ou www.eqi.com.br e eu vou ficar muito feliz se vocês nos seguirem aí nas redes sociais, Juliano A. Custódio aí no Instagram. Perfeito. Muito obrigado e um ótimo evento. Eu que agradeço. Obrigada pela disponibilidade.